Em 2012, a pior tempestade solar em quase 200 anos passou pela órbita da Terra e por apenas 9 dias não nos atingiu. Se tivesse ocorrido uma semana antes ou a tempestade estivesse em outra direção, teria atravessado o espaço entre o Sol e a Terra e atingido nosso planeta. A tempestade poderia ter causado falta de energia temporária ou permanente para milhões de pessoas, danificado nossos satélites, interrompido a distribuição de água, o descarte de esgoto, o serviço telefônico, o reabastecimento de combustível e causado um efeito dominó na infraestrutura global. Isso teria levado de 4 a 10 anos para nos recuperarmos. O dano econômico que isso teria causado seria monumental, com alguns pesquisadores dizendo que a destruição poderia facilmente chegar à faixa dos 3 trilhões de dólares, tornando-o mais caro do que os 10 piores desastres naturais de todos os tempos juntos. Nós escapamos por pouco do pior desastre tecnológico da história da humanidade por apenas uma semana, e a ironia de isso ter acontecido em 2012 não passa despercebida por mim. Como o nosso Sol está atualmente na fase mais ativa e caótica do seu ciclo de 11 anos e continuará assim pelos próximos meses, isso me fez pensar, e se o próximo não errar o alvo? O que poderia ser a maior tempestade solar em mais de 2 décadas? Uma explosão solar muito poderosa. A aurora boreal foi vista tão ao sul quanto o Mississippi. Tempestades como essa vão acontecer de novo. Essa foi a última onda dessa tempestade. É uma tempestade G4, foi uma grande erupção. Tempestade geomagnética forte se aproxima. No ciclo solar 25, durante os picos, recebemos mais energia do Sol. Aqui estamos no pico do ciclo solar 25, corremos algum perigo? Apesar de belas, podem prejudicar satélites, comunicações e até a rede elétrica. A explosão veio de uma mancha solar grande e ativa. Isso significa uma região ativa na superfície do Sol. Essa infraestrutura crítica é a mais vulnerável. Se você tem um trator com GPS, ele pode acabar indo para outra direção. Isso já aconteceu antes, quando tivemos a aurora boreal. Uma das maiores exibições de aurora boreal que vimos nos últimos 20 anos. Bem-vindo ao Máximo Solar. Sinto que estou te dando as boas-vindas aos Jogos Vorazes ou algo assim. Existe um grande equívoco de que o nosso Sol está em chamas, uma ideia falsa que pode ser tão antiga quanto a própria civilização. Os antigos viam o fogo como a força mais poderosa que conheciam, e o Sol parecia uma versão gigante e brilhante disso. O fogo no céu que dá vida ao nosso mundo pode ser encontrado nos mitos de quase todas as culturas antigas. Os egípcios, gregos antigos, o hinduísmo e os babilônios todos descreviam o Sol como um objeto ardente e flamejante. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. Para criar fogo você precisa de oxigênio e combustível para queimar. Mas não há oxigênio no espaço e o Sol não está queimando seu combustível, ele está esmagando-o. Há 4,6 bilhões de anos havia uma nuvem gigante de poeira e gás vagando pela Via Láctea. E em algum lugar, não muito longe, pelos padrões do universo, uma estrela próxima chegou ao fim de seu ciclo de vida, colapsou sob seu próprio peso e explodiu em uma última explosão de supernova. Isso causou ondas de choque na galáxia, perturbando nossa nuvem e fazendo-a girar. Enquanto girava, o material movia-se para o centro, como um patinador ao aproximar os braços do corpo, girando ainda mais rápido. A nuvem colapsou, girando mais rápido, tornando-se mais densa, pesada e quente, até que sua própria gravidade ficou tão forte que começou a se fundir em nível atômico, e então se acendeu. As temperaturas no núcleo ultrapassam 15 milhões de graus Celsius com uma pressão atmosférica mais de 256 bilhões de vezes maior do que a da Terra. Nessas condições extremas, os átomos nem conseguem permanecer intactos, e seus elétrons são arrancados, criando uma corrente violenta de elétrons e partículas carregadas que chamamos de plasma. Esse plasma se agita, borbulha e flui ao redor do Sol como um oceano em ebulição. E como é eletricamente carregado, ele cria campos magnéticos poderosos. E esses campos magnéticos torcem o plasma de volta, interligados em um ciclo de realimentação dinâmica chamado dínamo solar. Um mecanismo autossustentável onde o fluido condutor de eletricidade cria um campo magnético, e o campo magnético então retroalimenta o movimento do fluido para manter tudo funcionando. Todo esse sistema mantém o campo magnético do nosso Sol ativo, armazenando enormes quantidades de energia, e está constantemente expelindo gás e partículas para o espaço, criando um fluxo constante do que chamamos de vento solar ou clima espacial. E assim como o clima aqui na Terra, você pode ter alguns dias agradáveis, calmos e tranquilos, e outros dias não tão agradáveis, turbulentos e assustadores, porque com o tempo, o campo magnético criado por todo esse plasma, em constante movimento, fica tão emaranhado e tensionado que acaba se tornando instável.
Ele se rompe e depois se reorganiza na direção oposta, causando uma reversão completa dos polos norte e sul magnéticos do Sol. À medida que esse novo campo magnético se fortalece, a torção e o movimento turbulento começam tudo de novo, e o ciclo recomeça. Aproximadamente uma vez a cada 11 anos, e nós já registramos 25 ciclos solares até agora, remontando a 1755 com o ciclo solar número 1. E agora? Estamos no ciclo solar 25. Os cientistas podem explicar todos os mecanismos que criam esse processo e por que ele acontece dessa forma, mas ainda não temos uma resposta para por que isso acontece especificamente a cada 11 anos. O que sabemos é que quando os polos estão se invertendo, esse é o período mais ativo, caótico e complexo para o nosso Sol, uma fase que chamamos de máximo solar. Nesse período de caos intenso para o nosso Sol, vamos ver um grande aumento em 3 coisas. Manchas solares, regiões escuras no Sol onde o campo magnético atravessou a superfície, com dezenas de milhares a centenas de milhares de quilômetros de extensão, áreas grandes o suficiente para engolir nosso planeta várias vezes. Erupções solares, ondas gigantes de radiação de alta energia disparando da atmosfera do nosso Sol. Flashes intensos de raios-x e luz ultravioleta viajando pelo nosso sistema solar à velocidade da luz, chegando à Terra em apenas 8 minutos. Esses eventos podem causar apagões de rádio, interromper GPS e gerar níveis extremamente perigosos de radiação para astronautas. Vamos falar sobre isso em instantes. E ejeções de massa coronal. Material solar real sendo lançado no espaço, como se o Sol estivesse arremessando bilhões de toneladas de partículas carregadas para fora a 9 milhões de quilômetros por hora. As IMCs viajam muito mais devagar do que as erupções solares, levando de 15 horas a até 3 dias para chegar ao nosso planeta. Mas quando elas chegam, bilhões dessas partículas colidem com o campo magnético do nosso planeta, causando o que chamamos de tempestade geomagnética. Essas tempestades podem gerar auroras intensas, cortar a rede elétrica, danificar satélites e até explodir transformadores em terra, se forem fortes o bastante. Durante o mínimo solar, o período em que o Sol está mais calmo, podemos ter uma ejeção de massa coronal a cada poucos dias. Mas durante o máximo solar, o Sol pode produzir até 10 ou mais por dia. Quando essas nuvens de plasma magnetizado com bilhões de toneladas atingem o campo magnético da Terra da maneira certa, podem causar a chamada tempestade geomagnética. Quando o campo magnético da MC está apontando para o sul e o campo magnético da Terra está apontando para o norte, eles podem se unir como 2 ímãs se encaixando. Esse é um processo chamado reconexão magnética. Quando uma enxurrada de energia solar entra no campo magnético da Terra, ela comprime a magnetosfera e envia partículas carregadas em espiral em direção aos polos, mais comumente conhecidas como auroras boreais ou austrais, ou simplesmente auroras. E quando você está assistindo a elas, está vendo o campo de força literal do nosso planeta nos defender de bilhões de toneladas de aniquilação energética. Um verdadeiro super-herói, se você me perguntar. E se você quiser saber como seria o nosso planeta se não tivéssemos esse campo magnético nos defendendo, é só olhar para Marte. Um mundo árido, seco e sem vida. Nem todas as tempestades geomagnéticas são iguais. A Dium ou tempestades menores não são nada raras, acontecendo cerca de 1.700 vezes em um ciclo solar. Auroras são comumente visíveis em altas latitudes, pode haver impacto menor nas operações de satélites e pequenas flutuações na rede elétrica podem ocorrer. Mais recentemente, em fevereiro de 2022, uma tempestade G1 realmente tirou 38 satélites Starlink de órbita. Tempestades G2 são consideradas moderadas e acontecem cerca de 600 vezes a cada ciclo. Auroras podem ser vistas até 55 graus de latitude. Pássaros e outros animais migratórios que dependem do campo magnético da Terra podem se perder. Sistemas de energia em alta altitude podem apresentar alarmes de voltagem e alguns satélites podem precisar ser reorientados. Tempestades G3 são classificadas como fortes, ocorrendo cerca de 200 vezes por ciclo. Auroras podem ser visíveis até 50 graus de latitude. A navegação por satélite e rádio pode ser interrompida. As espaçonaves terão que ser reorientadas e sistemas de energia inteiros em terra podem precisar de correção. Tempestades severas são classificadas como G4 e só acontecem cerca de 100 vezes por ciclo. Auroras podem ser vistas até 45 graus de latitude. Satélites podem ter problemas sérios, navegação e rádio ficam degradados por horas, e sistemas de energia podem ser desligados preventivamente.
O tipo mais extremo de tempestade é classificado como G5 auroras, podem ser vistas até 35 graus de latitude. Sinais de GPS podem ficar degradados por dias. O rádio de alta frequência pode sair completamente do ar e satélites enfrentar grandes problemas. E no solo, transformadores podem ser danificados ou destruídos, levando ao colapso total da rede elétrica. E há algumas centenas de anos essas tempestades não teriam afetado ninguém, porque a ameaça é totalmente tecnológica e não biológica. Não existe nenhum cenário em que essas tempestades possam esterilizar nosso planeta ou nos destruir ou algo assim, mas a tecnologia dita toda a nossa existência. São nossos sistemas financeiros, nossa comunicação, transporte, produção de alimentos, distribuição de água e nossa navegação. Embora talvez não haja risco físico à saúde, uma dessas tempestades poderia realmente nos levar de volta à Idade das Trevas? A tempestade geomagnética mais intensa já registrada ocorreu na noite de 1º de setembro de 1859, apenas alguns meses antes do máximo do ciclo solar 10. Ciclo 10. O astrônomo amador Richard Carrington estava em Red Hill, no Reino Unido, observando o Sol com fascínio, contando e registrando o número de manchas solares que conseguia ver enquanto elas continuavam a crescer. Enquanto ele desenhava essas manchas solares, foi ofuscado por um súbito clarão, uma luz branca deslumbrante que irrompeu de uma pequena região do Sol e durou 5 minutos. Eles não sabiam, mas essa erupção foi uma enorme ejeção de massa coronal, EMC, direcionada à Terra. E quase 18 horas depois, ela liberou sua força sobre o nosso planeta, com auroras sendo relatadas em lugares como Colômbia, Panamá, sul do Japão e Nova Zelândia. E eram tão brilhantes em locais mais próximos dos polos que as pessoas começaram a sair da cama, achando que já era de dia. Agora, isso foi em 1859, e a tecnologia era muito limitada, mas causou estragos na tecnologia que tínhamos. Os operadores de telégrafo estavam levando choques, e faíscas saíam das máquinas, causando vários incêndios elétricos. O dano foi significativo para a época, mas se enfrentássemos um evento do nível de Carrington hoje, o prejuízo poderia ser monumental. E tivemos nosso primeiro gostinho do que uma tempestade geomagnética extrema poderia realmente fazer ao nosso mundo em março de 1989, apenas alguns meses antes do máximo solar do ciclo solar 22. Veja, o mundo de hoje, e até mesmo naquela época, está coberto por milhões de quilômetros de fios elétricos. Uma EMC colidindo com o nosso planeta é uma nuvem de bilhões de partículas carregadas que pode induzir correntes elétricas por esses fios, fazendo com que eles parem de funcionar ou sobrecarreguem, destruindo completamente os transformadores elétricos que alimentam toda a rede. E isso não é apenas uma situação hipotética. Isso já aconteceu antes, quando a tempestade geomagnética mais forte da história moderna registrada atingiu o nosso planeta. E apenas 90 segundos depois de atingir a Terra, toda a rede elétrica da província canadense de Quebec falhou completamente. Essa é uma área de terra com mais do que o dobro do tamanho do Texas, onde vivem 6 milhões de pessoas que foi mergulhada em completa escuridão por quase 10 horas. O primeiro verdadeiro alerta para nós de que essas tempestades poderiam ter consequências reais. Não é uma questão de se outra tempestade de tamanho igual ou maior que o evento Carrington vai atingir a Terra. É uma questão de quando. E a cada década, as chances de um evento do nível Carrington atingir nosso planeta são de cerca de 12%. As chances de um atingir nosso planeta nos próximos 50 anos são de cerca de 50%. A boa notícia é que eventos como a supertempestade solar de 1989 chamaram a atenção dos planejadores de infraestrutura, e as companhias de energia começaram a colocar medidas de segurança, como dispositivos de desligamento na rede elétrica para evitar falhas em cascata. Se a energia aumentar muito rapidamente, esses dispositivos são programados para desligar o sistema, de modo que o dano seja limitado e os transformadores não queimem como aconteceu em 1989. Embora não possamos evitar tempestades solares, é possível praticamente evitar seus efeitos colaterais. A Parker Solar Probe, objeto feito pelo homem mais rápido da história e tema do meu último vídeo, está lá fora observando e estudando essas ejeções de massa coronal. Cientistas na Terra que observam o Sol têm de algumas horas a alguns dias para ver uma EMC se aproximando, e os engenheiros que operam o sistema que alimenta todo o nosso mundo estão bem cientes dos riscos representados pelas tempestades solares. E a única coisa que realmente precisamos fazer para evitar um desastre total é simplesmente tirar as coisas da tomada se uma tempestade estiver vindo em nossa direção. Podemos proteger a rede elétrica mundial mesmo das tempestades mais severas. Então, o que acontece se a próxima nos atingir? Você pode relaxar e curtir o espetáculo das defesas da Terra?